Bom dia. É uma alegria poder, mais uma vez, compartilhar com vocês daquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Eu ainda estou num aprendizado de estar nesse lugar. Então, me perdoem se, às vezes, as palavras faltam, se, às vezes, eu me esqueço de alguma coisa pelo nervoso. Mas eu creio que quando o Senhor faz na nossa vida, nós sempre temos algo para derramar. Então, nessa manhã que você possa receber daquilo que o Senhor tem derramado sobre a minha vida. Na semana passada, nós falamos da importância de permanecermos fixados no ramo, que é Jesus, né? Permanecer na palavra, permanecer no propósito, permanecer enxertados na videira. E aí, o que é a consequência dessa permanência, né? Então, falamos lá que quando nós permanecemos, nós frutificamos, nós somos libertos, nós temos ligação com Deus e Cristo, nós não nos envergonharemos diante da volta dele, nós temos alegria transbordante independente das circunstâncias, nós somos atendidos nas nossas orações quando permanecemos, somos reconhecidos como discípulos aqui na terra e damos bom testemunho e nós vencemos o pecado. Essas foram as coisas que nós abordamos, que são as consequências de permanecermos no Senhor. Mas talvez fique a dúvida mas como eu faço para permanecer no Senhor? Além de tudo aquilo que a gente tem aprendido de ler a palavra, eu preciso me conectar com o Senhor em oração, essas coisas nós sabemos. Mas, na prática, como nós podemos dar o fruto e que o fruto seja de qualidade? Você já foi na feira e pegou um fruto mais ou menos? Uma fruta que você achou que estava boa, mas a hora que você abriu estava podre? Talvez nós, muitas vezes, estejamos dando esse fruto. Esse fruto que está bonito por fora, mas está podre por dentro. Ou está com uma manchinha preta. Está todo bonito, mas está com uma manchinha preta que a gente tem que dar uma cavucada para comer o resto que está bom. Então, se nós somos tão falhos, e sabemos que somos falhos, como a gente faz para permanecer? Permanecer, será que é 100% do tempo nós não vamos errar e não vamos pecar? O versículo em Oséias 6:3, você pode abrir lá? Hoje nós vamos ler bastante. Quem puder abrir? Oséias 6:3. Misericórdia? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Essa chuva serôdia é aquela chuva sobre chuva, é a chuva da primavera que cai em Israel, e ela é tão importante para que os grãos amadureçam, para que eles possam germinar. E aí, a gente vê que quando nós conhecemos e prosseguimos em conhecer, não podemos parar de conhecer ao Senhor. Aqui ele fala que como amanhã a vinda do Senhor é certa. E ele descerá sobre nós. Eu creio que muito mais que a vinda dele quando ele voltar para nos buscar. Essa vinda
quando nós conhecemos e prosseguimos em conhecer ao Senhor, Ele desce, trazendo essa chuva serôdia para que os nossos grãos possam amadurecer. E nós vamos conhecendo e buscando mais ao Senhor, e Ele desce com essa chuva para regar os nossos grãos para que eles possam amadurecer. Então, conhecer e persistir em conhecer, porque muitas vezes as dificuldades que a gente passa no dia a dia nos fazem não desistir do Senhor, mas distrair do Senhor. Então, conhecer e não desistir. E aí, quanto mais nós conhecemos, mais apaixonados nós ficamos pelo Senhor. E mais parecidos nós vamos ficando com eles. Eu não sei, a dona Olga falou assim que não combinou a roupa com o seu Nelson. Eu acredito. Mas eles estão tão parecidos porque convivem há tantos anos. 50, dona? 58. 58 anos juntos. Dá para ficar parecido. Amém? Eu não sei quantos anos você caminha com o Senhor, mas quando a gente está muito perto de alguém, se tornaram uma só carne. E aí, conforme a gente vai convivendo, eu tenho tantas coisas do Felipe que eu não tinha antes. Em 15 anos, a gente tem que pegar as coisas boas, tá, gente? Pega as coisas boas. Ó. Seguro que é bom, descarto que é ruim, é isso que a Bíblia fala. Mas é isso, a gente vai ficando, a gente convive com quem está do nosso lado e a gente vai ficando muito parecido. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Então, assim como você pode aprender coisas boas com quem está do seu lado, você pode aprender coisas ruins. O Mário, tenho certeza, está igualzinho a Ana já. Já gostam de fazer as mesmas coisas. Se não gosta, aprendeu a gostar. Às vezes sai com a mesma cor, fala, como assim? Mas a gente vai ficando parecido. E a gente, quando convive com o Senhor, a gente vai ficando parecido com Ele também. Quem quer ficar parecido com o Senhor? Eu quero ficar parecida com o Senhor. Então a gente não pode desistir de buscar o Senhor só porque ficou difícil. Talvez nos últimos anos nós temos passado os dias mais difíceis da nossa vida. Mas eu acho que nesse período foi o período que nós mais crescemos e mais entendemos quem o Senhor é em nós. E mais temos dado fruto. Como eu vejo o meu marido dando fruto? O fruto não é a vitória, tá, gente? A vitória é aquilo que o Senhor fala que Ele já vai te dar. Já é seu. O Senhor comigo me dá vitória. Mas quando Ele fala de fruto, Ele fala o que você deu ao longo do tempo da tribulação, daquilo que você tem passado, daquilo que está difícil, o que você ofereceu para quem estava do seu lado. O que eu ofereci para Ele nos dias difíceis. O que Ele ofereceu a mim, o que nós oferecemos às nossas filhas. E aí isso sai do contexto familiar. E o que eu dei para os meus pacientes. O que eu dei para os meus alunos. O que eu dei para o porteiro. O que eu dei. Como as pessoas têm me enxergado. Qual é a qualidade daquilo que eu tenho gerado dentro de mim. Com a tribulação. A tribulação é certa. A palavra fala isso. Que nós teremos aflições aqui nesse mundo. A tribulação só passa quando a gente for recolhido ou quando o Senhor voltar. Então nós precisamos estar atentos àquilo que nós temos gerado em nós e frutificado em nós. Para dar para quem está perto da gente. Às vezes é mais fácil tratar bem a moça do caixa do supermercado do que tratar o seu marido. Então, conhecer o nosso Pai
o caráter dele, aquilo que ele já fez, como ele age, quais os princípios, as leis, os protocolos, o que ele ama, o que ele abomina. Nós precisamos conhecer o que o Senhor quer. Nós precisamos saber quem ele é. E nada melhor que saber quem ele é do que no dia mau. No dia que você não sabe o que você vai fazer. Como você vai comprar o produto que você quer comprar para lavar a roupinha da sua filha. Nada melhor do que experimentar do Senhor nesses dias e conhecer o caráter dele. E saber que podemos ser parecidos, porque ele nos fez imagem e semelhança dele. Então, esse conhecimento do Senhor é importante para que nós possamos permanecer e frutificar. E dar o fruto bom. Porque a palavra diz que nós sozinhos não podemos fazer absolutamente nada. E qualquer coisa que parta apenas da nossa capacidade, ela é carnal. Eu não sei vocês, mas eu cresci achando que eu era amada porque fazia. Então, recebia muitas palavras de afirmação quando fazia alguma coisa. E não há problema em dar palavras de afirmação para os filhos, para os netos, quando eles fazem algo. A gente tem que fazer isso sim. Mas não apenas, porque talvez eu tenha crescido acreditando que quando eu fazia, eu era amada. Quando eu não fazia, eu não era amada. E sofria muito porque achava que eu não podia parar de fazer. E aí você que fica cansada. A gente cansa. A gente cansa de fazer. Mas se eu não fizesse, eu não era valorizada, eu não era ninguém, então eu tinha que fazer. Então talvez até o meu ativismo hoje tenha muito a ver com isso, mas eu me policio, meu marido me ajudou muito a falar não, a não achar que se eu falar não, não vai mais me amar, não vai mais gostar de mim, não vai mais me chamar, não vai mais... Eu superei essa parte. O Senhor me ajudou e meu marido também. Ele muitas vezes falava não por mim. Mas aquilo que nós fazemos, muitas vezes é dom e talento do Senhor. Ele nos deu. Mas a palavra diz que tudo que nós somos, tudo aquilo que nós temos, vem dele e volta para ele. Então, se não estiver glorificando ao Senhor aquilo que eu estou fazendo, pode parar de fazer. Ele nem está recebendo. Você pode estar se achando o máximo, mas ele não está recebendo. Se não é para ele, não adianta. Se nós não somos alguém, o Senhor nos ama, amém? Mas se nós não somos alguém para o Senhor, não adianta. Nós estamos fazendo na força do nosso braço e a gente vai estar exausto no final do dia e não agradou ao Senhor. Não deu fruto. Só fez. Que esse fruto talvez seja aguado, podre. Não alimenta ninguém. Porque eu não sei se vocês já pensaram a respeito disso, mas a árvore, ela não produz fruto para ela mesma. É por isso que não diz respeito a nós. Aquilo que nós recebemos do Senhor, os nossos dons, os nossos talentos, aquilo que o Senhor tem feito em nós, não é para nós. É para Ele, para que Ele seja glorificado e para que nós possamos distribuir aquilo que Ele tem nos dado. Eu queria ler uma passagem com vocês lá em... Peraí. É 1 Samuel. Não, mentira. Falei errado. 2 Crônicas, 26,
de 1 a 21. Nós vamos ler bastante. Quem não for acompanhar na Bíblia aí, presta atenção aqui. Nós vamos falar sobre o rei Uzias. A misericórdia? 2 Crônicas, peraí. 26, de 1 a 21. Então, todo o povo de Judá proclamou Uzias rei aos 16 anos de idade, no lugar de Amazias, o seu pai. Foi ele que reconquistou e reconstruiu a cidade de Elate para Judá, depois que Amazias descansou com os seus antepassados. Uzias tinha 16 anos de idade quando se tornou rei e reinou 52 anos em Jerusalém. A mãe dele chamava-se Jecolias e era de Jerusalém. Ele fez o que é justo aos olhos do Senhor, tal como Amazias, o seu pai, e buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto Uzias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Enquanto Uzias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Ele saiu à guerra contra os filisteus e derrubou os muros de Gate, de Jabne e de Asdod. Depois reconstruiu cidades próximo a Asdod e em outros lugares do território filisteu. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes que viviam em Gurbaal e contra os meunitas. Os amonitas pagavam tributos a Uzias e sua fama estendeu-se até a fronteira do Egito, pois havia se tornado muito poderoso. Uzias construiu torres fortificadas em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale e no canto do muro. Também construiu torres no deserto e cavou muitas cisternas, pois ele possuía muitos rebanhos na Cefelá e na planície. Ele mantinha trabalhadores nos campos e nas vinhas, nas colinas e nas terras férteis, pois gostava da agricultura. Uzias possuía um exército bem preparado, organizado em divisões de acordo com o número dos soldados convocados pelo secretário Jeiel e pelo oficial Maacéias, sob o comando de Ananias, um dos oficiais do rei. O total de chefes da família no comando dos homens de combate era de 2.600. Sob o comando deles havia um exército de 307.500 homens treinados para a guerra, uma força poderosíssima que apoiava o rei contra os seus inimigos. Uzias providenciou escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e atiradeiras de pedra para todo o exército. Em Jerusalém, construiu máquinas projetadas por peritos para serem usadas nas torres e nas defesas das esquinas. Máquinas que atiravam flechas e grandes pedras com uma ajuda extraordinária. A fama de Uzias se espalhou, chegando a muitos lugares distantes, tornando-o muito poderoso. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. O sumo sacerdote Azarias e outros 80 corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás deles. Eles os enfrentaram e disseram: não é certo que você, Uzias, queime incenso ao Senhor. Isso é tarefa dos sacerdotes. Os descendentes de Arão, consagrados para queimar incenso. Os descendentes de Arão, usados para queimar incenso. Saia do santuário, pois você foi infiel e não será honrado por Deus, o Senhor. Uzias, que tinha um incensário na mão, pronto para queimar o incenso, irritou-se e indignou-se contra os sacerdotes. Na mesma hora, na presença deles, diante do altar de incenso no templo do Senhor, surgiu lepra na sua testa. Quando o sumo sacerdote Azarias e todos os outros sacerdotes viram a lepra, expulsaram-no imediatamente do templo. Na verdade, ele mesmo ficou ansioso para sair, pois o Senhor o havia ferido. O rei Uzias sofreu de lepra até o dia da sua morte. Durante todo esse tempo, morou em uma casa separada
com a sua doença e excluído do templo do Senhor. Jotão, o seu filho, tomava conta do palácio e governava o povo da terra. Uzias começou bem. Ele fez o que era justo diante do Senhor. Talvez até por repetição, porque aprendeu com seu pai a fazer aquilo que agradava ao Senhor. Ele buscou a Deus, obedeceu às direções do profeta Zacarias. E a Bíblia diz que enquanto ele buscou ao Senhor, ele prosperou. Eu li tudo isso para ficar bem registrado tantas coisas que Uzias fez, conduzido e capacitado pelo Senhor. Mas que quando ele achou que o talento e o dom dele era aquilo que o fazia prosperar, ele caiu. Então a Bíblia diz que ele se tornou tão poderoso, mas o orgulho o fez cair. Ele confundiu o fruto com talento. E ele achava que aquilo que ele fazia habilitava ele para fazer coisas que ele não podia fazer. Se só os sacerdotes podiam queimar incenso, ele já estava tomado de orgulho e achou que poderia fazer aquilo que ele não era habilitado a fazer. Gente, ele já fazia muita coisa. Ele tinha carros de guerra, eles fabricavam armas, o reino dele era próspero. A prosperidade na sua plenitude. Tudo aquilo que Uzias fazia dava certo. Mas naquele dia, ou talvez aquilo já estava dentro do coração de Uzias, não sei, mas quando o orgulho tomou conta do coração dele, ele achou que aquilo que ele fazia não era a mão de Deus. Era um talento natural dele. E aí, ele achou que ele podia quebrar os protocolos do Senhor. E aí eu posso falar que o fruto não foi bom. E talvez nós agimos dessa maneira com Deus, nos indignamos porque não podemos ou não conseguimos fazer alguma coisa que achávamos que o nosso fruto nos habilitaria para fazer. Mas nós vimos o fim de Uzias. E Uzias terminou os seus dias com lepra. Eu não sei vocês, mas não é fácil ser confrontado. Mas o Senhor precisa nos levar para esse lugar. Talvez se Uzias tivesse feito aquilo, né? Foi queimar o incenso, e a hora que os sacerdotes entraram, ele não tivesse se irado e falado, mas eu já estou aqui com incenso. Talvez se ele tivesse se arrependido, o Senhor não teria deixado ele naquele lugar. Ele teria frutificado, mesmo tendo errado. E aí a gente vê na vida de Davi isso também. A Bíblia diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus porque ele tinha facilidade de voltar para esse lugar. Talvez precisasse de uma ajudazinha do profeta para falar para ele o que ele tinha feito, para ele entender. E às vezes a gente também precisa de uma ajudazinha do profeta, do pastor, para entender o que nós fizemos, ou o Espírito Santo nos convencer. Mas a gente precisa estar aberto para isso. Porque como eu falei lá no começo, não é não pecar e não errar. O Senhor sabe que nós vamos errar. Mas o grande segredo e o grande
A grande sacada com a caminhada com o Senhor é: eu preciso sair do lugar de orgulho. A Bíblia diz que o orgulho precede a queda. E aí eu completo. O orgulho te faz não frutificar um fruto bom. Eu ia ler aqui a passagem de Davi, mas eu vou só contar algumas partes. Depois que ele se deita contempla Batseba, fala para buscarem Batseba, se deita com Batseba e ela engravida, ele manda Urias voltar da guerra. E ele fica toda hora: Urias, vai para sua casa. Vai para sua casa. E Urias faz o quê? Não, preciso ficar com os soldados. E ele só ia abortando. Só ia abortando. E Davi falava: meu Deus, mas ele não vai lá se deitar com Batseba para eu falar que o filho não é meu, é dele. Então ele pecou, tentou encobrir o pecado. Mas Deus conhecia o coração de Davi. Ele sabia que Davi tinha um coração pronto ao arrependimento. E aí um dia ele manda Urias para frente de batalha. Ele fala: então tá, então se ele não quer resolver de um jeito, eu vou resolver do outro. Manda Urias para frente de batalha, Urias morre. E aí chega o profeta Natã e conta uma historinha para ele da ovelha. E aí Davi se arrepende, entende quando o profeta fala para ele: esse homem que matou a ovelha dessa pessoa que só tinha aquela ovelha é você. E aí Davi se arrepende, colhe as consequências daquilo que ele tinha plantado. Porque o pecado deixa marcas. Ele nunca passa ileso. Mas ele foi perdoado pelo Senhor. E aí a gente vê que Davi caiu, fez o que era mal perante o Senhor, colheu as consequências do erro dele, mas o seu coração não se encheu de soberba. Ele se arrependeu e teve o perdão diante do Senhor. E aí a gente vê a diferença de Uzias e de Davi. Os dois estão no Antigo Testamento. Nenhum dos dois tinha o Espírito Santo, nenhum dos dois tinha Jesus que tinha morrido por eles. E no mesmo contexto a gente vê os dois cometendo um erro, um se prostrando e arrependendo, e o outro mantendo a soberba e o orgulho. E aí a gente vê que Davi começou a intimidade com o Senhor quando ele era muito novo, lá no pasto. Porque em tudo que Davi fazia, ele falava que era o Senhor. Ele reconhecia de onde vinha a força que ele matava o leão. Ele via de onde vinha a força que matava o urso. Ele via de onde vinha a força que matava Golias. Quando a gente vê Davi falando: quem é esse que afronta o Deus de Israel? Falando para Golias, a gente olha e fala: ele devia ser meio lelé, né? Cotoco. E ele foi lá enfrentar. E ele fala: eu vou em nome do Deus de Israel. Então Davi já tinha uma intimidade com o Senhor. Por isso o coração dele era tão rendido. Ele fala para Saul
Eu acho muito interessante quando ele fala assim, ó. O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá e que o Senhor esteja com você. Então, quando a gente fala que para frutificar nós precisamos conhecer o Senhor, Davi conhecia o Senhor. Da intimidade, ele ficava sozinho. Eu imagino ele sozinho naquele pasto, adorando ao Senhor. Ele tocava harpa. Ele já sabia como adorar o Senhor. Ele conhecia o Senhor. Isso não fala na palavra, mas talvez Uzias tenha conhecido apenas o Deus do pai dele. E imitou o que o pai dele fazia. Por isso a experiência de cada um com a sua experiência, né? Viva a sua experiência. Vai ser emocionante. A gente não pode viver da experiência do outro. Conhecer o Senhor é mais profundo que isso. O Senhor não quer falar com você só através do profeta. Ele quer falar com você no seu íntimo e no seu profundo. Quando você busca o Senhor de todo o coração. E aí nós vamos amadurecendo e entendendo que o bom fruto não é aquele que aparenta ser bom. O bom fruto não é daquele que nunca erra, mas é daquele que se submete em obediência, que reconhece o senhorio do Senhor e se arrepende e não volta a praticar o mesmo pecado. Isso é arrependimento. Então, o que nós fazemos de bom é fruto. É isso? Amém? Amém? Misericórdia, irmão. Não. O que você faz de bom é dom do Senhor sobre a sua vida. Amém. Eu creio que fruto é tudo aquilo que expressa a essência de Deus em nós, mas que o outro pode experimentar. É mais do que fazer, porque eu posso estar fazendo com a intenção errada. E isso não é fruto. Se eu faço para ser vista, se eu faço para ser elogiada, se eu faço porque eu acho que o meu valor está nisso, se eu faço... Tem muitas coisas que a gente pode fazer de forma errada. Mas quando a gente expressa a essência do Senhor que está em nós e transborda para o outro, isso é fruto. E nós precisamos dar esse fruto. Lá em Gálatas 5, esse texto já é conhecido, se vocês quiserem abrir aí, Gálatas 5, de 16 a 18. Eu quero ler com vocês. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana, porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. Gálatas 5, de 16 a 18. Então, ele fala, pode deixar aberto aí, tá? Nós vamos continuar lendo. Ele fala para nós submetermos a nossa carne ao Espírito de Deus. O que a nossa carne quer nunca é bom. Mas o Espírito de Deus em nós produz fruto. Aí vamos continuar lá no 19. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas,
as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus, mas o Espírito de Deus produz amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus, todos pertencem a Cristo Jesus aqui? Amém? Crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja uns dos outros. Então, o fruto que permanece e o fruto que é bom é daquele que permaneceu, aprendeu que precisa ser dirigido pelo Espírito Santo, se submeteu ao Espírito Santo, daquele que aprendeu que precisa conter a vontade da carne, para que o Espírito o dirija. O Espírito não consegue nos dirigir se nós não submetermos a nossa carne. Ou seja, sem o reconhecimento de que aquilo não é bom, o Espírito Santo não consegue fazer algo em nós. Existe uma ordem. E aí, por onde nós passarmos, o nosso fruto vai ser bom. Mesmo que, eu não sei se vocês já passaram por situações de briga, de contenda, mas eu creio que a minha mãe falava assim, que quando um não quer, dois não briga. Ela falava isso para mim, eu não entendia, eu falava, foi ele que começou. Mas hoje eu entendo. Ele não consegue brigar comigo, gente. Ele não consegue. Mas é isso. Porque o Espírito de Deus em nós precisa produzir isso. Quando a gente está frutificando no Senhor, e glória a Deus que Ele tem trazido isso em mim, nós vamos percebendo quanto tempo nós perdemos quando entrávamos em divisões, em ciumeiras. Eu não sei se eu já compartilhei com vocês aqui como eu era ciumenta quando a gente casou e como o Senhor trabalhou no meu coração, através da vida dele, me ajudando e me tirando daquilo. Mas foi o Espírito de Deus em mim, me convencendo de quem eu sou, de que o que eu sou não é aquilo que eu faço, o que eu sou é aquilo que Ele me criou para ser, e eu sou tudo aquilo que Ele produz em mim. Eu sou amor, eu sou alegria, eu sou a paz, eu sou a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade, o domínio próprio. Eu sou tudo isso. Nós podemos ser tudo isso no Senhor. Se não for o Senhor em nós, não somos nada. E aí eu queria ler com vocês João 15:16, que eu acho muito lindo, porque às vezes a gente acha que a gente escolhe estar aqui, a gente escolhe servir ao Senhor, a gente escolhe. Mas você vai se sentir mais especial agora. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi e designei para que vão e deem fruto, um fruto que permaneça, a fim de que você
a fim de que o Pai dê a vocês o que pedirem em meu nome. Não foi você que escolheu estar aqui. Foi o Senhor que te escolheu. Isso muda tudo. Porque o Senhor te escolheu, o Senhor te salvou, o Senhor te deu o Espírito Santo para que você seja tocado e transformado todos os dias. Nós não podemos ficar no mesmo lugar. O Senhor precisa de nós, completos nele. E eu acho muito lindo também que a Bíblia coloca o fruto. O fruto do Espírito é um fruto só. Não tem como. Você não vai frutificar no amor se você não frutificar no domínio próprio. Não tem como. Se é um fruto só, tá tudo dentro de uma fruta só. Vai vir só a metade? Nós somos inteiros no Senhor. Nós precisamos frutificar em tudo. E se tem alguma parte do fruto que ainda não frutificou no seu coração, peça ao Senhor. Que na tribulação nós possamos frutificar. É na tribulação que a gente frutifica, gente. Eu garanto para vocês. Ninguém que está na vida mansa frutifica. É no dia mau que a gente frutifica. É no dia que alguém corta a gente no trânsito que a gente frutifica. É no dia que o marido fala uma palavra de atravessado para você. Eu tenho muitos exemplos dele, gente. Se eu for dar aqui, ó. Mas eu também. Tô irritada com alguma coisa e dou-lhe um tabefe. Eu procuro... É lógico que às vezes rola o tabefe, tá? Às vezes. Mas eu procuro analisar por que eu tô naquele lugar. Por que eu tô nervosa? Não é com ele. Talvez eu tô com fome, talvez eu tô com sono. Talvez alguma coisa não saiu do jeito que eu queria. Mas nós precisamos frutificar. Nós precisamos encontrar esse lugar de sermos completos no Senhor. Para que o nosso fruto seja bom e alimente a muitos. Para que a mulher do supermercado olhe para o senhor Nelson e fala: ó, esse senhor tem alguma coisa diferente. Ele tem alguma coisa diferente. Ele distribui alguma coisa diferente aqui nesse lugar. Só o sorriso dele. Nossa, esse rapaz que conta as coisas aqui no posto, olha, vou te falar. Ele é diferenciado. Ele é correto, ele é honesto, mas ele também é justo, simpático, amoroso. Ele tem amor, ele tem paz, ele tem alegria. Onde ele passa, nada fica igual. Nós precisamos ser vistos assim. Amém, Arnaldo? Amém, Chuchu? Eu queria orar com você. Você pode fechar seus olhos? Pai, nós queremos te agradecer, Pai, pela tua palavra. Te agradecer porque o Senhor está em nós através do teu Espírito. Pai, que nós possamos aprender esse caminho de submeter a nossa carne ao teu Espírito. Que nós possamos receber do Senhor discernimento, conhecimento, a alegria do Senhor de servirmos a Ti, Deus, de usarmos aquilo que o Senhor tem entregado a nós, os nossos dons, os nossos talentos, Pai, para glorificar o Teu nome, Pai, para que o Seu nome seja visto por onde nós formos, Pai. Pai, que nós possamos produzir muitos frutos, Deus. Frutos doces, Deus.
frutos grandes, Pai. Frutos cheios da Tua presença, Deus. Para que as pessoas possam experimentar do Senhor estando perto de nós. Para que as pessoas possam ter desejo de conhecer a Ti, de saber quem o Senhor é, de estar contigo, de desfrutar da Tua presença, Pai. Nós precisamos ser esse fruto, Deus. Nós precisamos. E pedimos, Deus, o Teu Espírito Santo em nós para nos capacitar, Deus. Em nome de Jesus, nós entregamos essa manhã ao Senhor, Deus. Essa manhã de celebração, de alegria no Senhor, Pai. Que cada um saia daqui com a porção que precisa do Senhor. Que nós sejamos abastecidos com o Teu amor, a Tua alegria, a Tua paz, Pai. Que a nossa semana seja abençoada, cheia do Teu Espírito, cheia da Tua revelação, Deus, da Tua presença, Pai. É só o que nós precisamos. Em nome de Jesus, nós oramos a Ti. Amém. Amém.